Graça, nos encontramos nesta noite mais uma vez para agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela grandeza da Tua palavra, pela soberania do Senhor, pelo poder que há em Ti de ressuscitar, ó Deus, e por isso nós Te agradecemos, porque todo aquele que crê no Senhor já está ressuscitado em Cristo Jesus. E por isso, Deus, que essa confirmação esteja no coração da Tua igreja, que essa confiança esteja no coração da Tua igreja, e que se alguém ainda não tem a certeza da salvação do Senhor, possa a partir desta noite poder confiar e crer que o Senhor é o Deus que liberta, que cura, que salva, que renova as forças, que dá saúde, que dá sabedoria, e que aplana os caminhos que estão tortuosos e que realiza milagres. Por isso, ó Senhor Deus, pedimos ao Senhor pelo Teu servo pastor, sua família, que estão, Deus, em outra localidade, que a graça, a misericórdia, o poder, a manifestação do Senhor esteja, Pai, usando os Teus servos, para a glória e para a honra do Senhor. Aceite o culto da noite, Senhor, os louvores que vão ser entoados em Teu santo nome. Esteja abençoando as famílias que estão representadas aqui nesta noite, ó Senhor, aqueles, ó Deus, talvez alguma enfermidade escondida que ainda não descobriu, ou uma enfermidade que acha que não tem cura, que para o Senhor nada é impossível. Por isso nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que a sua manifestação do Senhor pela palavra e pelo Espírito é importante para nós, ó Deus, porque sem Ti nada somos sobre esta terra. Abençoe teu irmão que está espalhado nos quatro cantos desta terra, Senhor. As igrejas que nessa noite se coloca em adoração e louvor ao Teu santo nome. O Senhor que é Deus, conhecedor dos verdadeiros adoradores, aqueles que se reúnem, ó Deus, nas igrejas para Te adorar em espírito e em verdade. Aceita, Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para acompanhar ali, lermos o texto da palavra do Senhor. Está em 1 João, talvez a sua tradução um pouquinho diferente, mas você pode ler ali no slide. Será que a gente consegue ler todo mundo junto? É difícil, né? Mas não é impossível. Vamos fazer um teste. A gente consegue ler todo mundo junto, respeitando as vírgulas e pontuação. Vamos ver? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos, foram agraciados aí com a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos começar louvando a nossa Deus, convidar os irmãos aqui para o louvor, que vão estar se posicionando, para que a gente possa estar adorando ao Senhor com os cânticos nesta noite.
já refugiado Quando nós reunimos a casa do Senhor,
Não que em casa a gente não tenha esse privilégio, mas é o momento da igreja se reunir e dizer que perto queremos estar a cada dia na vontade de Deus.
desenvolver aquilo que Deus já te deu. Quando nós dizimamos a casa do Senhor, é sinal que nós já recebemos de Deus. Não é dizimar para esperar a bênção, não. A bênção já chegou à sua casa. Por isso você pode trazê-la e ofertar a casa do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus? Vem, esta é a hora da oração. Qual o sentido da sua vida? Se não for para adorar o Senhor, a sua vida ela não tem sentido. Eu louvor que vamos cantar em louvor ao nosso Deus. Se não for para te adorar, para que nasceu? Por que você nasceu? Nasceu porque Deus te deu o privilégio, de vencer as barreiras e estar aqui para, juntamente conosco, adorar o nosso Deus. Se não for para te adorar, para
sabendo que sem ti nós não podemos fazer. Toda honra, toda glória seja glorificada pelo teu poder, pelo teu nome. Senhor Deus, nós queremos, a partir deste momento, vamos estar com a tua palavra a ser meditada neste instante pelo pastor Paulo. Que a mão de poder do Senhor, Deus maravilhoso, esteja com cada um de nós aqui presente. Que as nossas casas, nossos lares, nosso dia a dia seja agraciado por ti também. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, assumir a responsabilidade do pastor Ederson é muito grande, porque os irmãos estão com um pastor, amigo e companheiro dos irmãos, e um grande estudioso, preletor da palavra de Deus. Então, substituir é bastante complicado, mas eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que tem de falar com os irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em 2 Reis, no capítulo 6, no verso de número 17. Segunda Reis, capítulo 6, verso 17. Estarei lendo, e os irmãos vão estar acompanhando, mesmo nas traduções diferentes. Estou lendo na nova versão Almeida atualizada. Os irmãos talvez com outra tradução, eu acho que vai ser quase igual, ok? Diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, verso 17, diz assim: E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Que Deus assim abençoe a sua palavra lida nesta oportunidade. Pai querido, Deus santo e amado e eterno, neste momento nós nos colocamos mais uma vez diante da tua infinita graça e misericórdia. Somente o teu Santo Espírito pode falar aos corações nesta noite. Usa a minha vida para que eu seja apenas um instrumento, mas o poder está em tua palavra, o Espírito do Senhor, na graça e na misericórdia. Então fale aos corações em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos a respeito do seguinte tema: quando os olhos estão fechados. Feche seu olho. Feche o olho. Literalmente, feche o olho. O que você está vendo? Quando os olhos estão fechados, a gente não enxerga. Nós que enxergamos, lógico, aqui a gente não tem ninguém que não tem problema de visão, né? Acredito que não. Às vezes acontece que eu falar essa mensagem e pode ter alguém com problema de visão, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que quando os olhos estão fechados, às vezes perdemos
o olhar espiritual. Às vezes, por perseguição, ainda no Brasil, já tivemos perseguição, sim, em 1907, 3, aliás, quando os batistas chegaram ao Espírito Santo. Houve grandes perseguições, muita divisão, muitos problemas, mas ainda tem, né? O pastor esteve aqui também, falou das perseguições na Amazônia e em outros locais. Às vezes perde-se a fé, perde-se o olhar espiritual por motivo de perseguição, talvez desanimou, esfriou-se na fé. E com isso os olhos espirituais também ficam escurecidos. Porque o reino de Deus, ele é enxergado pelos olhos da fé. A salvação do Senhor, a gente consegue visualizar pelos olhos espirituais e não carnais. Quem aqui já viu Deus? Ninguém. Né? Moisés pediu para ver Deus, ele disse: olha, eu vou passar na flecha lá na rocha e você vai me ver pelas costas. Teve grande privilégio, mas na face do Senhor ninguém pode ver. E por isso nós precisamos de que os nossos olhos espirituais estejam abertos, porque se ficarem fechados, você não vai conseguir ver a grandeza de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, o agir de Deus, se os teus olhos ficar somente os olhos carnais. Quero fazer, não está aqui no cronograma da mensagem, mas quero fazer alusão à escola bíblica dessa noite, que Marta e Maria, elas tiveram um grande privilégio, e às vezes naquele momento de dor, de luto, elas por um instante talvez perderam o olhar espiritual e olharam unicamente com o olhar carnal, achando que Jesus estava demorando demais. E quando nós ouvimos falar da volta de Jesus, há quantos anos, há quantos séculos, já mais de 2000 anos, que Jesus está voltando, e gerações já se foram, nossos antepassados já se foram, nós estamos aqui ainda, e Jesus ainda não voltou, e as pessoas assim, mas será que isso realmente vai acontecer? Precisamos de olhar com o olhar da fé, com os olhos espirituais, para que a gente não perca o livramento de Deus. Se os olhos estiverem fechados, nós não vamos conseguir ver Deus agindo nas nossas vidas. Outro fator que às vezes faz com que nós deixamos de enxergar com os olhos espirituais é a imaturidade, a falta de querer conhecer melhor a Deus, achar que tudo que está na mídia é real e verdade, e não consultar a Bíblia. Que o povo interessante na época de Paulo, o povo de Bereia, eles examinavam nas Escrituras aquilo que era ensinado, para ver se realmente era verdade. Nem tudo que ouvimos ou que olhamos na internet é tão bom para o nosso olhar espiritual. Precisamos tomar cuidado. Tem muita coisa que não é boa. A imaturidade também é outro fator que faz mudar a direção de uma fé que estava firmada na palavra. Olha, alguém que estava firmado em Cristo, firmado na palavra, por não querer conhecer, achar que já está bom assim, pode ir esfriando na fé e se afastando aos poucos. E quando você menos percebe, você já está fora, e o retorno é muito difícil. Então,
cuidado, não deixe que a imaturidade pegue você de surpresa. Podemos dizer que é mais fácil confiar no que vemos do que no que não vemos, não é verdade? Qual que é mais fácil? Você confiar naquilo que você está, é palpável, que você consegue enxergar com os olhos assim, e não, realmente isso aqui é um copo d'água. Ou dizer, esse copo está com água, mas eu não estou conseguindo enxergar. Então precisamos de olhar para a palavra de Deus com um olhar espiritual, porque o reino de Deus é espiritual, ele é reino eterno. Mas o texto declara que Deus trabalha em favor de seus filhos. Aliás, o versículo que nós lemos nessa noite, apenas porque o texto que fala sobre o povo de Israel, porque Israel estava aprisionado com dificuldade, e toda vez que ia acontecer algo em Israel, tinha alguém que falava com eles que ia acontecer. Então o povo assim estava preocupado: quem é essa pessoa que está no nosso meio, que está relatando, que está nos entregando? Descobri então que o profeta Eliseu era um homem de Deus que estava a favor do povo de Deus, que tinha uma visão espiritual das coisas de Deus. Era o chamado de Deus. E o texto declara que Deus trabalha em favor de seus filhos e cuida, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Deus tem cuidado de você esses anos, durante esse tempo, durante os tempos de sua vida, e às vezes os olhos ainda continuam meio que fechados e não consegue visualizar que Deus cuidou de você. Olha, estamos chegando no final de mais de um ano praticamente, não é verdade? Você levantou, você trabalhou, você se alimentou, você se vestiu, você pagou as suas dívidas, você fez mais dívidas, e Deus continua te abençoando. E às vezes isso parece pouco, que nós não conseguimos visualizar aquilo que Deus tem para nós. Eu quero fazer uma divisão desse versículo em 3 partes: A, B e C, para a gente conseguir entender e visualizar como o profeta estava vendo. Não estou falando dessas profecias que estão acontecendo hoje, que para quem conhece a Escritura, a profecia é a palavra de Deus escrita nos 66 livros, inspirados por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para que eu e você possamos compreender qual é a vontade dele para nós hoje. O que Deus mandou falar é a sua palavra. Ele diz: ide por todo mundo. Ele mandou: ide e fazer discípulos. Qual dos profetas atuais que nós ouvimos falar por aí falou nesse versículo aí? Esse que Deus manda dizer. Sim, Deus mandou dizer sim. Ide por todo mundo e faça discípulos. É uma das ordens do Senhor. Mas, querido, a parte A, Eliseu pede a Deus para que ele pudesse ver o mesmo que Eliseu estava vendo. Ver como profeta é quando os olhos estão fixos na palavra de Deus, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, como Deus disse para Josué: olha só, eu vou te colocar você na direção no lugar do meu servo Moisés, mas eu não quero que você desvie o seu olhar, você precisa olhar para frente. Chegando no final de ano, às vezes, irmãos,
chegamos cansados, entristecidos, porque as coisas não aconteceram como era o nosso pensamento, e às vezes queremos desanimar dos cargos, desanimar das coisas de Deus, do trabalho do Senhor, mas nós precisamos de olhar como o profeta olha. Aí eu quero fazer uma alusão ao pastor da igreja. Se o pastor da igreja tem uma alusão espiritual, onde Cristo é o centro da história, onde a palavra de Deus é pregada, a igreja precisa continuar visualizando como ele está vendo. Quando o pastor da igreja não tem a visão de Deus, não tem a luz da palavra de Deus e distorce as escrituras, a igreja não deve caminhar com ele. Não é o caso daqui. É necessário que a gente olhe como o profeta está vendo. É necessário que, quando olhamos para as Escrituras e estamos com nossos olhos fixos na palavra de Deus, nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus, o poder, a manifestação, a autoridade, a onipotência, o amor. Deus é grande. Deus é grande, que construiu esse tempo, todo esse universo em 7 dias, apenas 7 dias. Outra coisa importante, quando os olhos estão abertos, agir como o profeta é sentir-se seguro com os olhos fixos na ação divina. O versículo diz que o monte estava à volta de Samaria, era milhares e milhares de carros de cavalos de guerra. Vieram para destruir a cidade, para realmente acabar, aniquilar, tirar tudo que tinha ali. Mas o profeta de Deus, ele olha e visualiza que em volta do monte onde eles estavam era uma quantidade superior aos cavalos de guerra do rei da Síria. A igreja do Senhor, trazendo para o nosso contexto, ela precisa sentir-se segura quando a palavra é ensinada, que Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o profeta, que Jesus Cristo é o sacerdote, que Ele é o Rei que vai governar a sua igreja por toda a eternidade. A igreja precisa ter essa visão, tem que olhar para as Escrituras e confiar que ela é a única fonte que temos de garantia para os nossos dias. Não podemos confiar em governantes, em passo da terra, que isso não vai existir, mas sim na palavra de Deus que vai se cumprir e que vai levar a sua igreja para junto na eternidade. Isso é agir como um profeta, é sentir seguro, olhar para as circunstâncias, para os momentos em que estamos vivendo, olhar para os montes ou planícies que temos aqui em Vila Velha e podermos visualizar que estamos seguros. Por que estamos seguros? Porque daqui nesse púlpito está sendo extraída, ensinada a verdade da Bíblia, a palavra de Deus, aquela que vai gerenciar os nossos dias e vai nos dar continuidade para que possamos caminhar até a volta de Jesus. A parte B do versículo. O Senhor abriu os olhos e ele viu. Você sabe quando é que o teu olho foi aberto? Você sabe? Eu não me esqueço do dia que Jesus abriu meus olhos.
Não esqueço. Porque estava fechado, irmãos. Queridos, ninguém mais corria do Evangelho como eu acho que não. Quando você vai visitar uma casa e alguém se esconde, e alguém foge, alguém te rejeita, fica triste, não. É assim mesmo. Você também era assim. Chamava alguém para o culto, arrumava desculpa para não vir para os cultos, para não querer o Evangelho na sua casa, porque os teus olhos estavam fechados. Mas quando Cristo abre, quando Jesus chega com o Espírito Santo de Deus e abre os olhos espirituais, você consegue visualizar a grandeza e o poder de Deus em sua vida. Por isso que a igreja existe. Por isso que você se reúne nas quintas, nos domingos, porque os teus olhos foram abertos. Mas talvez tenha alguém que os olhos ainda continuam meio fechados, é amigo do Evangelho, gosta do Evangelho, só isso não é importante, querido. Só achar que os louvores ficaram bons ou ruins, isso não ajuda. O que importa para você é que Deus abra os seus olhos para que você enxergue que aonde você está pode ser perigoso. Estou trazendo do texto para o nosso tempo, porque o texto está dizendo que aquele homem não conseguia ver, só conseguia ver os cavalos e carros do rei, e não enxergava que Deus estava no controle, que Deus era superior, que Deus é superior, que Deus é o autor de todas as coisas, e por isso então ele não conseguia ver, porque estava ele e Eliseu só duas pessoas. Ele não estava contando com os guerreiros de Israel, estavam só os dois, porque na verdade eles vieram em busca de Eliseu, porque Eliseu, o profeta de Deus, o homem de Deus, entregava a Israel todas as artimanhas que os povos vinham trazendo contra a Israel. Então, se nós matarmos Eliseu, acaba isso. Mas não sabendo o povo e o homem de Deus, ele é intocável. A família de Deus, ela é intocável. Eu quero abrir um parênteses e dizer que é lógico que pode vir enfermidade, sofrimento, angústia, dor, tribulação, sim. Mas a sua alma, a alma que é a mais preciosa que está dentro de você, isso Satanás não pode tocar. Ele pediu para Deus, né? Jó tem tudo porque ele é abençoado por ti, então tira tudo que ele tem. Não toque na sua alma. A partir do momento que teus olhos foram abertos, a partir do momento que você recebeu Cristo em sua vida e que você entendeu que a mensagem de Deus é para você, olha, eu quero dizer para você que as Escrituras garantem que ninguém mais tocará em sua alma. Ela pertencerá a Jesus. Por isso, aquele homem estava preocupado. O seu moço, o seu companheiro, o seu ajudante estava preocupado no que eles iriam fazer. Com os olhos carnais, apenas esse que temos, não conseguimos enxergar que Deus está no controle, irmãos. Quando você não consegue enxergar que Deus está no controle, porque os seus olhos não estão ligados nas Escrituras. Porque o controle de Deus para a sua vida é quando os seus olhos espirituais estão ligados à Bíblia ligada em você, e você começa então a entender que Deus está no controle.
controle da nação, mesmo que a nação não esteja no controle da vontade de Deus, mas Deus não deixou de olhar para a sua igreja. Então é necessário que a gente tenha, fora das Escrituras, irmãos, não teremos conhecimento suficiente para ver o propósito de Deus. O olhar daquele homem no momento estava apenas no problema e não no Deus que poderia solucionar o problema. O problema do ajudante, do companheiro lá de Eliseu, estava apenas no problema. O que é que vamos fazer mediante uma situação dessa? Uma multidão de pessoas, e só nós dois aqui. Quando os seus olhos estiver fora das Escrituras, não teremos conhecimento suficiente para ver o propósito de Deus. Irmãos, preste atenção. A Bíblia, ela foi escrita da boca de Deus. Eu vejo a Escritura como Deus ditando. Isaías, escreve isso. João, escreve aqui. Mateus, escreve isso. E assim se formou o cânon das Escrituras. Primeiro Pentateuco, e depois os primeiros 5 livros da Bíblia, e depois os demais que temos em nossas mãos hoje. Mas foram escritos muitos livros. Muitos. Mas os escolhidos pela graça e misericórdia de Deus foram esses que temos em nossas mãos para o nosso conhecimento. Saber quem é Deus. Por que Ele mandou escrever isso? Porque Deus é esquecido? Não. Porque nós esquecemos facilmente das coisas que Deus fez e fará por nós. Então a Bíblia, quando nós lemos, nós vamos ver que Deus cuidou da sua igreja, do seu rebanho, e Ele vai continuar cuidando de mim e de você. E se a partir de hoje teus olhos estiverem fechados, peça a Deus para que abra, para que você enxergue a grandeza de saber quem é Jesus. Parceiro, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carne de fogo perto de Eliseu. Eliseu pede para que Deus abra os seus olhos. Irmãos, eu não sei se você se encontra nessa circunstância do enxergar pouco, não na visão material, na visão espiritual. Você não consegue enxergar lá na frente a grandeza de Deus, a soberania de Deus, porque Deus, Ele se revela através da palavra. É ela que vai nos ensinando a cada dia como e quem é Deus. Outra coisa importante, saiba que Deus nunca vai decepcionar seus filhos, aqueles que professam sua fé em sua palavra. Então, quando você pede a Deus para que seus olhos sejam abertos, saiba que Deus não vai te decepcionar. Eu estou decepcionado com Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Não, estou chateado com Deus. Coitado, Deus não decepciona ninguém. É nós que nos frustramos, é nós que nos afastamos, é as pessoas que ficam longe de Deus, é elas que mesmo procuram se afastar de Deus, mas Deus nunca decepcionou ninguém. Teve uma mulher que chegou para Jesus, pediu para que curasse seu filho, e Jesus disse: olha, não é bom tirar da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Se você receber sua mensagem dessa hoje, o que você faria, meu irmão? Seus olhos iriam abrir ou fechar ainda mais? Porque aquela mulher, seus olhos foram abertos e ela conseguiu enxergar, e na grandeza do poder de Deus,
servo nem come da migalha cai no meio do seu senhor. Ela se coloca na posição humilde e pede a Deus para que abra os seus olhos para que ela pudesse enxergar a grandeza e o poder e a manifestação do Senhor. Deus jamais vai decepcionar alguém. Com seus olhos abertos, ele pode contemplar o poder de Deus através da vida de Eliseu. Agora ele consegue então enxergar que em volta daquele monte havia milhares e milhares de anjos com espada em suas mãos para guerrear por ele. Queridos irmãos em Cristo Jesus, a igreja do Senhor hoje que está aqui presente, os demais que não estão, mas que fazem parte desse culto e também faz parte da igreja do Senhor, saiba de uma coisa: Deus continua guerreando por você, mesmo que às vezes seus olhos estão meio que fechados, você não consegue enxergar, mas Deus continua tratando de você, cuidando da sua família, olhando para os seus problemas, tirando as dúvidas do teu coração. Basta você abrir a sua mente espiritual, o seu querer de Deus, e dizer: Senhor, eu ainda continuo com ele fechado, mas através de hoje eu consigo enxergar que Deus tem cuidado de mim, mesmo com os meus olhos frágeis. Peça a Deus, deixa Deus fazer o milagre, deixa você enxergar de verdade, deixa Deus te ressuscitar de verdade. Tinha um monte de morto lá fora, hoje está tudo aqui dentro, vivo, aleluia. Um monte de morto, você estava todo mundo morto lá fora, irmãos, mas Deus te ressuscitou e trouxe você vida, para que você possa glorificar e exaltar o nome dele. O quarto ponto que eu quero finalizar com os irmãos é o seguinte: com quem você anda? Um profeta ou não? Quem você está andando? Ele te influencia ou você é influenciado? Às vezes eu fico olhando as pessoas dizendo o seguinte: eu sou uma influência e eu continuo a influenciar milhares e milhões de pessoas, e as pessoas vão atrás, e Jesus é maior que tudo isso, irmãos. Jesus é a maior influência que precisamos ter nessa face da terra. Ele influencia você para te dar você clareza e certeza da salvação nele. As coisas materiais vão ficar tudo por aqui. É necessário que você não seja influenciado pelas coisas deste mundo. Quero convidar os irmãos para a gente poder cantar mais uma canção e quero concluir com as seguintes frases. Vamos, irmãos, para cantar uma canção. Uma vida que confia em Deus sempre terá a sua proteção. Uma vida que confia em Deus sempre terá proteção de Deus. Tendo Deus que vê tudo, é onisciente, conhece todas as coisas, o seu pensamento, o seu agir, antes que a palavra saia da sua boca, ele já sabe o que você vai dizer. É onipotente, tem todo o poder, toda a autoridade. Pode ter certeza que sua vida estará segura nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você possa refletir e fazer parte dessa canção que vamos cantar agora. Dia mais feliz da minha vida, o dia em que aceitei o meu Jesus. Que paz interior eu nunca tinha sentido, porque eu não conhecia o verdadeiro amor. A última estrofe vai dizer que Deus vai levar a sua igreja. Eu espero que você esteja lá. Eu
espero que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Para no dia da chamada, você diz assim: olha, graças eu dou ao Senhor por ter me alcançado.
ele diz assim: se hoje estamos aqui, porque o Senhor veio nos buscar. Pense nisso. Olhe para as Escrituras, olhe para o poder de Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Ele sabe cuidar de você melhor que você. Você pode conversar com o pastor Edson depois, se você quer tomar essa decisão ao lado de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e santo, nós te agradecemos porque a tua palavra é verdade, é vida, é santidade, é bondade, é salvação e esperança. Tua palavra é vida, a palavra que restaura, a palavra que dá esperança de salvação às almas. E por isso, ó Deus, nós nos alegramos, porque o Senhor teve misericórdia dos teus servos. Te agradecemos por esse momento de estarmos juntos, ó Deus, com o Senhor e com a tua igreja, e poder adorar e louvar o teu santo nome. Leva a tua igreja, Deus, debaixo da tua santa e poderosa mão. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus